Se não houvesse o Intercept, muito provavelmente daqui a pouco nós teríamos pessoas vendendo operações. São duas questões que nós temos que organizar. Uma é o hackeamento, e isso está sendo combatido devidamente. Uma parte do poder do Dr. Janot tem a ver com os 11 repórteres que ele tinha na Procuradoria-Geral para vazar notícias. Portanto, para praticar crimes. Estamos falando disto. Ministro. Quando vocês falam do hackeamento em termos éticos penais, é a mesma coisa. Vou passar a palavra para o Márcio Falcão. O senhor, quando Michel Temer era presidente da República, estava sendo denunciado pela Procuradoria, guerreando no Congresso para evitar que as denúncias contra ele fossem aceitas. O senhor jantava com o presidente da República, almoçava com o presidente da República, confraternizava com o presidente da República. Às vésperas da substituição de Rodrigo Janot, o senhor fez um jantar em sua casa, recebeu Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco, ministros dele, todos eles matéria-prima de futuros julgamentos ou potenciais futuros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Não acha que aqui há uma mistura entre um magistrado que pode vir a julgar estas pessoas e confraterniza com réus e acusados e denunciados? Não há aqui também um problema? Não, não há. Deixa eu lhe falar, eu conheço Michel Temer há mais de 30 anos, convivo com ele na academia e tenho essa relação com ele. Discutimos, levo livros, pensamos no semipresidencialismo, discutimos essas questões. Vocês acreditem ou não, pensamos no semipresidencialismo, discutimos essas questões. Eu, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhei a reforma política. Porque o senhor está criticando um juiz que conversava com um procurador. E o senhor não acha impróprio que um magistrado converse com o denunciado? Veja, o Ministério Público assumiu feições soberanas. E isso é um problema. O FGV Direito São Paulo fez uma pesquisa, fez um levantamento nos últimos 30 anos no Supremo e detectou que nada de suspeição, de imparcialidade, enfim, de ministros foi para frente. Ou foi arquivado ou não foi para o plenário. O corporativismo do Supremo supera a transparência e o equilíbrio da Corte, mas não tem nada de corporativismo? Nada, absolutamente nada. Converso com todas as lideranças. Acreditem vocês ou não. Pessoal do PT, pessoal do PMDB, porque ali era conversa sobre como ia operar um processo. E estava sendo conduzido por ele. Nosso amigo, o senhor trabalha com ele lá, sou amigo do Barroso. Eu vou pedir... A gente não ouve o senhor despejar essa mesma indignação em relação a investigados e a alguns, inclusive, denunciados, como o próprio ex-presidente Michel Temer, com quem o senhor diz que é amigo. Eu participei, como presidente do Supremo Tribunal Federal, dos mutirões carcerários. Libertamos 22 mil pessoas. Ministro Luiz Fux estendeu numa canetada, numa liminar, o pagamento de auxílio moradia para todos os juízes federais, mesmo aqueles que tinham imóvel próprio, mesmo aqueles que estavam atuando na comarca onde tinham residência, etc. e tal. Nesse caso era um procurador, né, dizendo que não sabia como ele ia viver com aquele miserê de salário que era de R$31 mil. Isso não é corporativismo, ministro? Não é atuar em causa própria, no sentido de que a magistratura ajudando a magistratura? Aí houve, eu acho que, sobreposição de interesses de presidências, talvez pressão da magistratura, não sei exatamente explicar. Agora, de fato, este é um caso que eu reputo, inclusive, constrangedor para a magistratura. Se nós olharmos, tem a linha N do artigo 102, essa é a tradição. Também participei do mensalão. Mas o Supremo está acima de tudo? Quem é que fiscaliza o Supremo? O que fiscaliza o Supremo é a sociedade como um todo. Mas ele já foi usado para censurar uma revista, para fazer busca e apreensão na casa de pessoas que publicaram coisas nas redes sociais, para paralisar investigações da Receita, para solicitar o acervo completo da Vaza Jato e outras tantas atribuições. Virou uma espécie de um inquérito bombril que tem 1001 utilidades. Esse é um inquérito conduzido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, está submetido à crítica. Alguém pode ter vista dos autos, pode fazer... Quem? O Ministério Público não tem acesso? Ele está facultando, está mandando... O relator foi escolhido a dedo? Ele está mandando ao Ministério Público. E ele nem foi levado ao plenário ainda para ser discutido, ministro.
Tem recursos e o recurso não chega ao Não tem plenário. transparência esse inquérito. Ele já encaminhou várias peças, depois isso pode ser Mas o checado. presidente é muito evasivo quando ele fala. E os ministérios públicos estão arquivando as investigações, ministro, justamente alegando que não teve a supervisão do MP. O próprio novo procurador-geral, Aras, disse que o inquérito se enquadra dentro do perfil institucional de Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. A questão que vai se colocar certamente no debate que vamos ter na turma sobre a suspeição arguída no processo de Lula afirmada eventualmente a suspeição ou a possibilidade da suspeição, podemos usar essa prova? E aí vem a pergunta, é prova ilícita? Ela é utilizável em favor de alguém que possa ser isentado de responsabilidade? O tribunal tem respondido em alguns casos determinados, sim. Não para condenar, mas eventualmente para absolver eu posso usar a prova ilícita. A questão será sobre a responsabilização de alguém com base em prova ilícita. Editar uma súmula dizendo, com a decisão de segundo grau, prende-se. Portanto, não se fez mais nenhuma distinção. A partir daí, nós temos que nos perguntar, foi isso que nós decidimos? Tanto é que o ministro Marco Aurélio disse, não vamos decidir o mérito, vamos aguardar. E fê-lo bem, veja, a experiência dele, como um quase decano do tribunal, com quase 30 anos no tribunal, ele chamou a atenção, vamos experimentar. Experimento institucional. E se viu que deu errado. Hoje nós temos dado liminar em casos em que o STJ depois cancela a condenação. Que ficou muito claro, mas esse é um debate que nós já travávamos no Supremo em 2009. Nós temos que melhorar bastante. Mostra o Moro desmoronando. Veja, a mídia mudou em relação a isto. Ela está fazendo, o Intercept produziu uma outra análise. A Lava Jato, na verdade, eu acho que tem melhores publicitários do que juristas. Acho que eles têm mais talento como publicitários do que como juristas. Eles usam isto Só não como... perde uma oportunidade, né, de alfinetar, que loucura. Ministro, a Lava Jato é muito popular, a população torce, espera que ela continue. O ministro Moro, por exemplo, tem uma popularidade muito mais alta que até o presidente Bolsonaro. Temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. A segunda turma começou a julgar aquele HC que trata da suposta suspeição do ministro Moro no caso do presidente Lula, né? Foi negada a liminar, eu gostaria de saber o que falta para esse julgamento acontecer e ter uma definição nesse caso. Nós estamos discutindo agora, a turma também está com a sua carga, a sua pauta penal bastante pesada. Um pouco O que é que há nas mensagens que pode ensejar a absolvição de Lula? Em segundo lugar, se o senhor acha, considerando o que tem dito em relação a Sérgio Moro, inclusive que usava prisões temporárias como tortura e tal, se ele ainda tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, se indicado. O senhor insinuou na última sessão que não teria. Eu tenho a impressão de que aqui há elementos de que o juiz atuava, vamos usar uma expressão que a Dora Wagra literata vai achar bonita. Um conúbio espúrio entre, para usar uma expressão machadiana, entre juiz e procurador. E vocês têm vários exemplos. Indicação de testemunha, combinações, escalar procurador para atuar. Laura Tesler não deve mais atuar. Faça você mesmo um julgamento, não serei eu. Esses são os elementos que eu acho que o senhor acha que pode ser utilizados. São elementos impressivos e impressionantes, né, impressionistas deste fato. Há muitos elementos nos autos que devem ser... A defesa do Lula vem discutindo isto desde o começo e trouxe isto para o Supremo, em termos documentais, providências que foram tomadas, e nós vamos ter que analisar, e isso será devidamente analisado. Quanto a ter condições de ser ministro do Supremo ou não, não é a minha opinião que vale. É o presidente da República... Mas eu queria a sua opinião. Não vou dá-la. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. I've been scared of this all my life.
Just give her a second.